Olá, alquimista! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Prof. Saula Barraque e aqui nesse canal eu te ensino química de forma leve e descomplicada para você se tornar, de fato, um curri, alguém que domina a química e que usa ela para alcançar o sonho da aprovação. O tema de hoje é assim, fundamental, tá? Porque envolve algo que vocês trazem como uma queixa muito assim latente para mim, que é balancear equações. Mas hoje eu não vou te ensinar ainda balanceamento. Como assim, Saula? Antes de você tentar aprender a balancear uma equação, o que é o balanceamento de fato, tentar fazer e tentar aprender, você precisa ter domínio de alguns detalhes básicos, mas que são de extrema importância. E eu tenho certeza que se você hoje não consegue fazer balanceamento, ou se você se perde todo aí, faz uma confusão danada no meio do caminho, até consegue fazer alguma coisa, mas ó, tem que suar e passa uma raiva danada até conseguir fazer, você pode estar errando em um desses detalhes que eu vou te apresentar nesse vídeo. Então, antes de começar, ó, like aqui no vídeo, tá? Para ajudar a prof, a ajudar mais pessoas, para o algoritmo entender que esse vídeo é importante para ele chegar aí no máximo de alquimistas, para a gente fazer uma comunidade de curris, de pessoas que dominam a ciência central e têm segurança a estudar e a fazer o que quiser dela, tá? Então, olha só, se você não é inscrito também, já ia me esquecendo, se inscreve, tá? Porque aí você vai poder ativar as notificações e aí receber toda semana os vídeos novos que vêm neste canal aqui para você. Então, vamos lá, gente. Detalhes que você precisa dominar antes de aprender balanceamento. São conceitos, assim, ó, extremamente básicos, tá? Básicos mesmo. Então, eu vou te mostrar aqui, você vai anotando aí, tá? Acompanhe aqui comigo o raciocínio, para você depois assistir o vídeo de balanceamento, aí sim eu vou te ensinar depois que você tiver dominado esses conceitos básicos, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender o que é e interpretar numa equação química que você vai balancear é o que é um elemento químico. Exatamente. O que é um elemento químico, Burri? É um conjunto de átomos idênticos. Por exemplo, o átomo de carbono. Quando eu tenho vários e vários e vários átomos de carbono constituindo um material, ou mesmo que ele não esteja com vínculo de ligação, se eu tiver um amontoado ali, um conjunto de vários átomos de carbono, eu chamo isso de elemento químico, tá? E aí, a representação do elemento é super importante aqui para a gente poder fazer o balanceamento, tá? Porque a primeira coisa que você vai precisar ter domínio é olhar para uma equação química e saber identificar quais e quantos elementos químicos estão presentes ali naquela equação, naquelas substâncias, tá? Então, o elemento químico é um conjunto de átomos idênticos, átomos esses que são representados exatamente como estão lá os 118 elementos da tabela periódica, que é pelo símbolo deles. O símbolo de um elemento químico, ele pode ter de uma a duas letras, sendo que, no caso de uma letra ali, como eu dei o exemplo, né, do carbono, ou, por exemplo, do hidrogênio, se eu tenho uma letra, essa letra é maiúscula, e se eu tenho duas letras para representar um elemento, como é o caso do cloro, a primeira, obrigatoriamente, para todos os elementos, ela sempre vai ser maiúscula. E a segunda sempre vai ser minúscula.
que isso quer dizer para nós, Curri? Isso quer dizer para nós que isso aqui, olha só, é diferente disso aqui. Por quê? Se o símbolo de um elemento começa com uma letra maiúscula, cada letra maiúscula vai estar se referindo a um elemento químico, concorda? Então, aqui, olha só, a gente tem o elemento químico cobalto. E aí, aqui eu tenho um elemento químico. Por quê? Eu tenho duas letras, sendo que a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Um elemento. Agora, nesse caso aqui, olha só, Curri, eu tenho duas letras maiúsculas. Então, eu tenho dois elementos. Quais são eles, né? A gente trazendo lá da tabela periódica. O C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Isso faz muita diferença, porque na hora de balancear, a gente faz o balanceamento lá na equação, eu vou mostrar isso para vocês depois, a partir de cada um dos elementos químicos. Então, se você não tem essa clareza, fica impossível de você tentar balancear alguma equação, tá? Então, primeira coisa é saber identificar quais e quantos elementos químicos estão representados a partir de da representação ali das letras, né? A letra maiúscula sempre é a primeira e sempre dita a quantidade de elementos químicos que eu tenho ali, ok? Como que eu posso treinar isso, Saula? Tendo uma tabela periódica em mãos. E aí, a minha aqui, ela tá preta e branca, mas eu aconselho que você tenha uma colorida com legendas, tá? Até porque vai ser importante depois, porque eu vou falar à frente, mas para que você se acostume ali, de fato, com os símbolos dos elementos, tá? Então, a primeira coisa, identificar, saber, quantificar os elementos químicos, tá? Sem isso aqui, esquece, se você não tem domínio disso aqui, ok? Essa é a primeira coisa que você precisa ter domínio. Básico, né? Simples, mas você vai ver que faz uma diferença danada. Confia em mim, Curri. A segunda coisa que você tem que saber, identificar e quantificar também é a substância. Ora, se um elemento químico é um conjunto de elementos idênticos, a substância é a combinação de vários átomos de um único ou de vários, né, mais de um elementos químicos com vínculo de ligação química, seja ela metálica, iônica ou covalente, né, os três tipos ali nas quais os átomos interagem quimicamente para fazer as ligações, ok? Então, a substância é a combinação de átomos de elementos diferentes ou iguais com vínculo de ligação química. Por exemplo, o gás oxigênio O2 é uma substância. Porque eu sei que aqui, pela representação da fórmula, tem dois átomos de um mesmo elemento, e isso constitui uma molécula. E a molécula ela é representada pela fórmula molecular, que é outra coisa que a gente já vai puxar o gancho aqui para que você entenda. Então, aqui, ó, O2 é uma substância, cloreto de sódio, que é o NaCl, é outra substância, porque olha só, aqui é mais fácil ainda de identificar, porque eu tenho dois elementos diferentes. Aí, ó, saber identificar os elementos. Quantas letras maiúsculas tem aqui, Curri? Uma. Então, eu tenho um tipo de elemento. Quantas letras maiúsculas tem aqui? Dois. Então, eu tenho dois elementos químicos ali. E como eles estão representados juntos, significa que aquilo ali é uma substância, que ali há um vínculo de ligação, ok? Uma outra maneira
que pode ser representada também uma substância, são as substâncias metálicas. Elas são representadas, Rui, apenas pelo símbolo do elemento metálico, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma barra de ferro, eu tenho ali um conjunto de átomos de ferro que tem vínculo de ligação metálica entre si. O mar de elétrons está presente ali. Então, a representação é somente dessa maneira. Então, numa equação química que você tem que balancear, se você encontra uma representação de elemento metálico sozinho, se trata de uma substância metálica, que ali tem vínculo de ligação, ok? E aí, como vocês puderam notar, a gente representa as substâncias com a fórmula molecular. A fórmula molecular é a representação gráfica das substâncias, é exatamente isso aqui. E aí ela tem detalhes, né? Primeiro, ela tem a representação dos elementos ou do elemento envolvido, que é simplesmente a letra ou as letras, maiúscula e maiúscula seguida de minúscula. Então, eu sei quais elementos estão envolvidos e eu também sei a quantidade dos elementos, né, de cada átomo, de cada elemento aqui. Então, aqui eu sei, Corri, que nessa substância, que é o ácido clorídrico, estão envolvidos um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Por que eu sei isso? Porque não tem nenhum número explícito especificando. E quando não tem, eu suponho, né? Eu determino, é determinado pelo IUPAC, que é 1. Agora, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Quantos elementos eu tenho aqui? 3, porque eu tenho 3 letras maiúsculas. Então, tem 3 elementos. Desses 3 elementos, olha só. Aqui tem um número, aqui tem outro número, aqui não tem número, então, quando não tem, eu sei que é 1. Então, presta atenção aqui, filho. Cada representação de cada elemento vai vir com um número acompanhado pequeno, veja que é um número pequeno, e que fica ao lado direito do símbolo. Esse número pequeno ao lado direito do símbolo do elemento se chama índice. E esse índice é o que expressa a quantidade de átomos daquele elemento naquela substância. Então, no H2SO4, que é uma substância representada por essa fórmula molecular, eu tenho 3 elementos químicos diferentes, hidrogênio, enxofre e oxigênio, e eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio, certo? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. O índice ele vai acompanhar cada elemento. Olha aqui. O elemento pode ser uma letra maiúscula ou podem ser 2 letras maiúsculas. Então, isso aqui, ó, essa separação só visual, alimentar, né? Você tem que compreender essa separação é fundamental e é crucial na hora de fazer o balanceamento, porque a gente faz o balanceamento, como eu já disse anteriormente, elemento por elemento, por cada quantidade de elemento. Então, você tem que ter essa noção. Quantos elementos tem aqui? 3. Então, eu vou fazer um balanceamento para o hidrogênio, um para o enxofre, um para o oxigênio, separados. Ok? Ficou claro aí? Então, a fórmula molecular ela vem com os símbolos dos elementos e o índice é o número que expressa a quantidade desses elementos nessa fórmula aqui dessa substância, ok?
Agora a gente vai ver, de fato, um exemplo aqui de uma equação, tá? Uma equação que pode ser balanceada. E vamos lá. Vou colocar aqui uma equação clássica, que é a reação de neutralização, que é uma base reagindo com ácido que dá um sal inorgânico mais água. Mas antes disso, eu não vou balancear ela nesse vídeo, eu preciso que você esteja familiarizado com essa organização aqui. E isso é uma equação química que representa um tipo de transformação. No caso, uma transformação química ou uma reação química, que é o que a gente vai fazer o balanceamento. A gente fala do balanceamento das reações químicas aqui especificamente. E aí você precisa entender o que está envolvido nessa equação química. Primeiro, a gente tem uma seta que é crucial aqui para a gente entender a representação da equação química. Primeira coisa, então, a seta, ela representa a transformação, que houve uma transformação. Então, aqui no contexto da equação química, das reações químicas, houve uma reação, uma transformação química. Ela indica, então, que houve uma reação química. Aí a gente tem os sinais de soma. Esses sinais de soma significa que eu tenho mais de uma substância. E por quê? Porque o lado anterior e o lado posterior da seta vão me dar outras informações também, ó. Então, olha só, o lado vermelho, que é antes da seta, indica para mim que aquelas substâncias, ou se for uma só, né? No caso aqui é mais de uma. Essas substâncias que estão antes da seta são substâncias que a gente chama de reagentes. São essas substâncias que vão ter as suas ligações quebradas e vão se recombinar entre si para reagir, olha só, para formar as outras substâncias que estão do outro lado da seta, que eu representei aqui pelo roxo, que são os produtos. Certo? E aí, já pegando o gancho de reagente para produto, é por isso que a gente tem que balancear uma reação, uma equação química. Porque existem as leis ponderais, especialmente a lei de Lavoisier da conservação da matéria, e se você não sabe do que eu estou falando, assista a minha aula aqui nesse canal, Leis Ponderais, que você vai entender que há uma lei na natureza que diz que a quantidade de reagentes deve e é exatamente igual à quantidade de produtos numa transformação química. E isso se embasa em 3 leis ponderais, que você vai lá, vai assistir o vídeo e vai compreender o que eu estou falando. É por isso que a gente tem que fazer o balanceamento. E aí, quando eu tenho o sinal aqui de soma, é para indicar que eu tenho várias substâncias. É para indicar que mais de um reagente combinaram-se entre si e formaram mais de um produto. Então, formaram 2 coisas distintas ali. 2 coisas distintas formaram outras 2 coisas distintas. Isso vai depender muito da reação. Tem reação que tem um único reagente e mais de um produto. Tem reação que tem mais de um reagente
em um único produto, isso vai variar de reação para reação, tá? Mas isso aqui, ó, é o mínimo que você tem que compreender da estrutura da equação, ok? E aí, uma outra coisa extremamente importante, e é a última que a gente vai falar aqui, eu diria que depois de entender isso aqui, é o mais importante mesmo, é a definição e a identificação do que são os índices e os coeficientes. Eu vou aproveitar essa mesma equação para mostrar para vocês. Olha só, nós já vimos, já falei para vocês aqui nessa aula, que as substâncias elas são representadas pela fórmula molecular e que a fórmula molecular tem os símbolos dos elementos e as quantidades delas. E essas quantidades são o que? São os índices. Certo? Ok. E quando não tem um índice especificado, significa que é 1. Beleza. Quando a gente vai balancear uma equação, a gente toma os índices como parâmetro de elemento por elemento, por isso você tem que entender quantos elementos tem em cada substância, em cada fórmula. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, Corri, mexer no índice. O índice é o ponto de partida para você consertar, corrigir, modificar a quantidade de reagente para produto, mas você não pode mexer no índice. Então, o que eu faço para corrigir se eu não posso mexer no índice? Eu vou mexer num outro número que se chama coeficiente. O que é o coeficiente? O coeficiente é a grosso modo, para vocês entenderem, é um número grande que fica à esquerda da substância. É esse o único número que você pode e deve mexer. E aí, como você pode observar, quando você vai balancear uma equação, começar a balanceá-la do zero, ainda não existem coeficientes. Não existem explicitamente, porque quando não tem um número representado, significa que esse número é 1. E aí você vai alterar esses números, elemento por elemento, somente mexendo no coeficiente, a partir da comparação do índice. E aí, deixa eu dar um exemplo aqui, olha só. Não vou balancear a equação, mas é para vocês entenderem. Primeira coisa, vamos analisar quantos elementos e quais elementos eu tenho aqui? Então, olha só, cada letra maiúscula é um elemento. Então, eu tenho o sódio, que é um elemento. Ele está aqui, ele está do outro lado da seta. Eu tenho o oxigênio, ele está aqui, aqui e do outro lado da seta. O hidrogênio é outra letra maiúscula, então é outro elemento, certo? E eu tenho aqui também o enxofre, que tem ele antes e tem ele depois da seta. Eu tenho esses 4 elementos em toda a reação, distribuídos. Então, eu vou mexer elemento por elemento. Então, se eu vou começar pelo sódio, por exemplo, que é o primeiro aqui, ó, tem uma ordem, tá? Essa ordem eu vou te explicar na aula de balanceamento. Se eu vou começar pelo sódio, eu vou comparar primeiro a quantidade do índice. Quem que é o índice? É o número pequeno que fica à direita do elemento. No caso desse sódio aqui é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o sódio antes e o sódio depois da seta, que ele está aqui, ó. Aí, olha só, o índice do sódio desse lado não é 1, é 2. Então, desse lado eu tenho 2 átomos de sódio e do lado de cá eu só tenho 1 átomo de sódio. Eu posso mexer no índice de forma alguma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o sódio do lado de cá, que é 1, no número do coeficiente do lado de cá, que é 2, mexendo aonde?
no coeficiente desse aqui. E que número eu coloco aqui, Saula? Um número que eu possa multiplicar pelo índice desse para que o resultado dê 2. Então, olha só. Qual número, vou chamar de x, que eu multiplico por 1, que vai dar como resultado 2? É 2? Então, o índice aqui só pode ser 2. Aí, agora eu tenho 2 vezes o índice, que vai dar 2. E aqui, como o índice é 1, 1 vezes o índice é 2 também. Então, eu acertei a quantidade de sódios usando apenas o coeficiente. E aí, veja, o coeficiente, ele multiplica tudo que está à frente. Olha só, se eu pegar aqui o NaOH, a partir do momento que eu coloquei o índice 2 aqui, esse coeficiente, Corri, ele multiplica todos os índices de todos os elementos. Por isso que você tem que reconhecer elemento por elemento. O sódio é um elemento, o oxigênio é outro elemento, o hidrogênio é outro elemento. Então, o coeficiente ele vai multiplicar o índice do sódio, o índice do oxigênio e o índice do hidrogênio. Então, veja, aqui, como eu coloco esse coeficiente, eu passo a ter 2 sódios, porque é 2 vezes 1. Eu passo a ter 2 oxigênios, porque é 2 vezes 1. E eu passo a ter 2 hidrogênios, porque é 2 vezes 1. E esse 2, lembrando que ele só vai multiplicar essa substância. Porque aqui eu já tenho um sinal de positivo e aqui eu já vou ter outra substância que eu vou colocar outro coeficiente que vai multiplicar os seus índices e assim sucessivamente. Uma outra coisa que você tem que saber. Quando eu tenho o mesmo elemento do mesmo lado da seta, como é o caso aqui, ó, vamos pegar desse lado. Oxigênio. Eu tenho oxigênio no sulfato de sódio e tenho oxigênio na água. São substâncias diferentes, mas lembra que tem o sinal de soma? Então, se eu te perguntar quantos oxigênios eu tenho desse lado da seta, você vai somar o índice desse com o índice desse. Então, no total, eu tenho 4 mais 1, 5 átomos de oxigênio. E você vai fazer isso tanto antes quanto depois de aplicar a multiplicação pelo coeficiente vezes os índices. Ok, Corri? Espero que você tenha conseguido entender aí todos esses detalhes que são de extrema importância, são cruciais para que você consiga entender minimamente, de fato, conseguir balancear uma equação química, que também é tão importante, a gente usa tanto na química, né? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer questão de te responder. Se você gostou do vídeo, também comenta. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e a gente possa fazer uma comunidade de dominantes da ciência central, tá? Te vejo no próximo vídeo. Depois eu vou te ensinar como realmente balancear uma equação depois que você aprendeu todos os detalhes. Até o próximo vídeo.